Quando nós falamos em visual merchandising, e eu gosto muito de falar, parece que eu instigo as pessoas a arrisquem, nada tem regra, né? Eu estou falando do ponto de vista criativo para os profissionais da área e também para os empresários. Mas a questão é, tudo que é muito solto meio que se perde. Por que existe um jogo com regra, né? Por exemplo, voleibol. Se não existissem regras, seriam pessoas jogando bola de um lado para o outro à sua maneira. Mas tem que existir regra, tantos toques na bola, né? Tem que ter sistema de saque, não pode cortar, bater na rede. Quer dizer, tem um monte de regras que organizam um jogo. Senão, é brincadeira. Da mesma forma, também no visual merchandising. Existem algumas regras, sim. Algumas regras que são do ponto de vista construtivo, técnicos, isso é com arquitetura, com marcenaria, mas essas regras não são as que eu quero falar. Porque essas regras, na verdade, elas não pertencem ao visual merchandising. Ela pertence ao design, ela pertence à arquitetura, ela pertence a uma outra seara, né? Ela pertence a uma seara muito mais ampla, que envolve a vida cotidiana das pessoas como um todo, né? As regras que eu digo que precisam existir em visual merchandising é um planejamento, é um guideline, é um sim e um não, o que pode, o que não pode, mas é muito do ponto de vista de redes de loja ou grandes marcas que precisam sim ter opa, você vai viajar, mas até o nível X, porque eu não posso perder minha identidade, que é a coisa mais importante que uma empresa tem, a sua identidade. E aí fica muito uma coisa de que eu sou meio desbaratinada, fico falando arrisque, tente, saia do comum, saia da casinha, saia da caixinha. Sim, falo e vou continuar falando, né? Ninguém deu regra para Van Gogh. Imagina se ele tivesse que seguir padrões de como se trabalhar com as suas pinceladas e com as suas cores. Mas algumas coisas precisam ser organizadas. Quando elas são organizadas, nós evitamos desperdício de dinheiro, desperdício de tempo, refação das coisas. E refação é muito complicado. Quem trabalha com cenografia, né, que é voltado ao visual merchandising mais cenográfico, e isso durante muitos anos fez parte da minha vida, e faz ainda, a gente sabe que existe uma série de riscos, né? Mas uma vez que eu coloco padrões, normas, né? Eu estou dando um salvo-conduto, né? Se você seguiu o que a empresa determinou ou que algum profissional criou para ser o guideline daquela empresa, você não errou. Você seguiu o padrão. Então é como quase que tudo que você fizer está chancelado por uma documentação. Então, quando eu falo não existem regras, existem sim, tá? Existem algumas que não estão aqui para te tolir. Veja bem, não estou para te tolir do sentido criativo, mas elas estão para organizar planograma de loja, planograma de distribuição, periodicidade dos trabalhos, né? Setorizar a loja de acordo com cada tipo de produto, setorizar um supermercado. Existe sim a regra da circularidade, como que as pessoas vão circular, por onde elas entram, por onde elas saem. Mas isso tem a parte que é instintiva, que você nem precisa. Aliás, cá para nós, muita coisa existe e
e o ser humano coloca como regra, mas de fato existe porque está nos nossos instintos. E o visual merchandising se apropria muito dos instintos humanos de locomoção, de visualização, de orientação retiniana, né, para falar que aquilo é o correto. Não, aquilo já existe, está inerente ao homem. Por exemplo, ele não consegue entrar num local que tem um pilar sem olhar para o pilar. Ah, mas por quê? Isso vem lá desde o homem de Neandertal. Significa segurança, o teto não vai cair. São os elementos que, por instinto, nos dominam. Nós vamos falar muito sobre instintos que nos dominam, mas não nesse momento. Nesse momento, eu estou querendo dizer o seguinte: quando eu não coloco o meu grupo dentro de um certo padrão, dentro de uma certa regra, que tem também plano A, plano B ou plano C, ou cluster A, cluster B, cluster C, cluster 1, 2, 3, ou o nome que você queira dar, tanto faz, porque existe variações sim, de acordo com o tamanho, de acordo com o público, de acordo com a região. No caso de fast fashion, né, lojas de departamento, nós temos de acordo com o clima, né? Tem empresas que classificam loja quente, loja fria, loja mista. Então, para cada uma existe sim algumas questões que não são imutáveis, né? Que são as trilhas, o que eu vou ter no final de uma trilha. Isso é para orientar. E quem se sentir tolhido em trabalhar com essas supostas regras, na verdade, ele não está entendendo que ali ele está sendo um bom profissional. É como entrar na universidade e você vai ter que seguir, de alguma forma, pontos que os seus professores vão colocar, né? Você não vai se graduar em direito sem passar por uma série de regras, por mais que você tenha uma filosofia e pretenda fazer uma outra carreira, né? Você precisa sim aprender algumas coisas para aplicar. E quando a empresa te dá um documental, ela está chancelando que o que você fizer dentro daquele padrão está certo. Para quem principalmente trabalha em chão, ou seja, trabalha na loja em si. Para quem tem franquia e tem que seguir um padrão, para uma marca que vai ter que trabalhar com fornecedores, ela também precisa. Mas eu gostaria de falar até para os criadores de guideline, para os profissionais de visual merchandising, de marketing, de comunicação, de uma maneira geral, deixe sempre uma fresta para a criatividade. Às vezes você tem um grande talento dentro da sua empresa e ele não consegue se expressar. Mas regra existe para que tudo seja sério. Porque se não é com seriedade, sem regra, não é jogo, é brincadeira. E nós somos profissionais.